Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama. E eu quero, antes de mais nada, te agradecer. Você que tem curtido, você que tem comentado, você que tem compartilhado. Muito obrigada. Deus te abençoe. Conto sempre com você. Bom, vamos lá então o que eu aprendi com este filme. Hoje quero falar sobre um filme, mais uma vez baseado em eventos reais. É um filme bem novo, foi lançado este ano lá na Amazon Prime. Que filme é? 13 Vidas, O Resgate. Este filme, ele conta a história que aconteceu em 2018, na época da Copa do Mundo de 2018, onde 12 meninos, na verdade, mais o treinador, 13 pessoas, ficaram presos dentro de uma caverna lá na Tailândia. Não sei se você lembra dessa história, foi noticiado mundialmente. E este filme conta então o resgate desses garotos e do treinador. Bom, vamos para a sinopse então deste filme. A história começa assim. Tinha 12 garotos que formavam lá um time de futebol, juniores, né, da cidade, uma cidade pequenininha, de vilarejo lá da Tailândia. Eram garotos aproximadamente entre 12 a 17 anos, né? E esses adolescentes estavam jogando futebol, tinha o treinador e eles gostavam, amavam aquilo. Era a época de Copa do Mundo, então eles estavam super empenhados em jogar e talvez pensando um dia, né, em ser uma estrela da Copa do Mundo, alguma coisa assim. Sonho de todo garoto que ama futebol. E um dia eles estavam no treino, o treino terminou, ainda havia um tempo no final da tarde. À noite, eles iriam comemorar o aniversário de um deles, mas como tinha um tempo ainda, um espaço ainda na tarde, eles resolveram, junto com o treinador, explorar uma caverna. Só que essa caverna não era assim um lugar perigoso, era um lugar normal, era um ponto turístico da Tailândia. Várias pessoas entravam lá, não era um lugar perigoso. E eles resolveram ir lá para explorar, para conhecer melhor aquela caverna. Já tinham ido lá algumas vezes, mas resolveram explorar um pouco mais, fazer um passeio entre amigos. Essa caverna, ela ficava inundada em épocas de chuvas. As chuvas eram muito torrenciais em determinadas épocas do ano, mas naqueles dias não tinha previsão de chuva nenhuma. As chuvas iriam vir alguns dias depois. Então não oferecia perigo algum. Por isso o treinador, um moço de 25 anos, um moço muito responsável, falou: ó, vamos lá nos divertir, sem problemas nenhum. Um passeio que um grupo de adolescentes iria adorar. E eles foram. Porém, eles entraram mais ou menos a uns 4 quilômetros, talvez, dentro da caverna. Mais ou menos isso. Só que naquele dia, sem que ninguém prevesse ou esperasse, as chuvas começaram. Mas não era uma chuvinha, eram tempestades muito fortes. E a caverna inundou. Não tinha como eles saírem de lá. Então, a família começou a procurá-los e descobriu então que eles estavam ali, ilhados. A caverna estava inundada. Bem, a chance deles saírem vivos dali era, vamos dizer, zero, tá? Vamos dizer assim, zero. Porque se eles não fossem resgatados imediatamente, a chance de sair dali era zero. A gente sabe a notícia, né? Como falei, o filme é baseado em eventos reais, a gente sabe a história. O resgate aconteceu. Os 13, né, os 12 garotos e o treinador saíram vivos dali. Como? Milagrosamente? Claro que teve ajuda sobrenatural e poderosa de Deus, não tenha dúvidas. Mas também teve a colaboração das pessoas. E então o filme vai retratar toda essa história do resgate desses meninos, como tudo isso aconteceu. Eles ficaram 18 dias ilhados. 18 dias. Então o resgate... no 9º dia eles foram encontrados, mas não tinha ainda como resgatá-los, então foi levado mantimento para eles, porque eles já estavam muito fraquinhos, muito magrinhos, passando já muito mal, mas eles foram alimentados ali, porém resgatados só depois de 18 dias. Então foi muitos dias mesmo que eles ficaram ilhados naquela caverna. E as chuvas caindo, e as águas subindo, enfim. Mas como é que foi então? Como que conseguiram resgatar? É isso que o filme vai retratar, e é um filme muito emocionante, é um filme muito interessante. Então eu peço que você dê uma chance para esse filme, sim. Lá na Amazon Prime. Assista, vale a pena assistir este filme. E qual é a lição então que eu aprendi e que quero passar para você? Eu aprendi 2 lições interessantes neste filme.
primeira delas é: quando vier a calamidade, a tragédia, o problema na sua vida, na vida de pessoas que te cercam, enfim, seja na sua família, seja na sua igreja, seja na sua comunidade, seja no seu trabalho, seja na sua escola, enfim, no grupo com que você convive, quando chegar a calamidade, não procure o causador, não procure o culpado do problema. Procure a solução. Procure a solução do problema. Quando o problema chegar na sua vida, aí procure, quem causou? Estou com um problema aqui na minha família. Quem foi o culpado desse problema? Não procure isso. Una-se com as pessoas, enfim, procure a solução do problema. Porque é interessante que tem uma parte do filme onde o treinador, ele pergunta para um dos mergulhadores que chegaram até ele: todo mundo está me culpando pelo que aconteceu. Porque ele achou que iriam culpá-lo. Ele era o responsável por aqueles adolescentes. E o mergulhador fala: não, ninguém está te culpando. Ninguém está te culpando. Porque eles estavam ali para achar a solução para salvar aquelas vidas. Não para achar quem era o culpado daquele problema, daquela calamidade, daquela tragédia que se abateu ali, né? Com aqueles meninos e com aquele treinador. Então, quando chegar essa primeira lição, quando chegar o problema, não procure quem causou o problema, o culpado do problema. Procure a solução do problema. É assim que as coisas têm que ser resolvidas. Porque enquanto a gente está gastando a nossa força, a nossa energia, nosso pensamento para querer condenar o culpado, o problema vai aumentar, vai ficar pior. Mas se a gente procurar a solução, talvez o culpado nem fosse tão culpado assim. E aí a gente desenvolve talvez o perdão, a tolerância, não é? A compreensão com as pessoas. Essa é a primeira lição, então, que eu aprendi e creio que você também pode aprender. No dia difícil, no dia da calamidade, no dia do problema, procure solução, não culpado. E a segunda lição que eu aprendo com este filme é sobre a unidade. Porque quando aconteceu o problema, veio ali os mergulhadores da Marinha da Tailândia. Porém, eles não tinham experiência o suficiente para mergulhar, porque era um mergulho de 6 horas. Gente, era um negócio trágico mesmo, complicadíssimo. Eles tinham que ficar 6 horas nadando, mas não era um mar, um rio, não. Era tudo fechado, era um lugar muito apertado. Era um lugar bem complicado mesmo. Então, eram 6 horas de mergulho até chegar onde os meninos estavam. Complicadíssimo. Então, não podia ser qualquer pessoa. E ali os mergulhadores não estavam conseguindo, os mergulhadores da Tailândia não estavam conseguindo. Então, precisou ouvir mergulhadores britânicos, precisou ouvir mergulhador belga, francês, americanos, enfim, veio várias pessoas de várias nacionalidades. Então, a gente vê ali que não foi um herói, que não foi uma pessoa que resolveu, mas foi a unidade. E aí que é a lição, a unidade em prol de resolver um problema. Eles se uniram, pessoas de várias nacionalidades, se uniram para que o problema fosse resolvido. E isso é muito interessante, quando a gente se une. Porque nós vemos ali pessoas com várias capacidades. Os mergulhadores, que é lógico, eram fundamentais. Teve um médico, né, anestesista, que também foi fundamental. Mas não foram eles que fizeram tudo sozinho. E às vezes a gente quer... alguém vai fazer, eu tenho capacidade, eu que vou resolver. Não. Nós precisamos nos unir e todos serem valorizados. Porque a primeira pessoa, na verdade, antes dos mergulhadores chegarem, a primeira pessoa que teve uma ideia genial foi um moço que veio de fora. E ele era engenheiro híbrido. Ele não era mergulhador, não sabia acho que nem sabia nadar. Mas o que esse moço fez? Ele entendeu que, como era uma caverna, tinha montanha, que as águas estavam entrando pela montanha e a inundação ia ser mais rápida. Então, como ele era um engenheiro híbrido, ele foi lá e canalizou, junto com outras pessoas, porque ele não podia fazer sozinho. Então, ele procurou ali pessoas, um cidadão, um senhor, que conhecia bem aquelas montanhas. E, junto com aquele grupo, ele canalizou a água para a encosta da montanha, porque aí a inundação ia ser mais lenta. Então ele fez isso. Só que para fazer isso, outras pessoas também que tinham que colaborar.
na encosta da montanha tinha várias plantações de vários agricultores. E esses agricultores também tiveram que colocar a sua plantação ali à disposição. Ou seja, toda a plantação foi perdida, porque aqueles homens também se dispuseram. Olha, como a gente pode ajudar? Bom, você pode ajudar perdendo a sua plantação, deixando que as águas inundem o seu território, o seu terreno, enfim. E eles permitiram. Então, muitas vezes, pessoas ajudaram perdendo coisas, mas colaboraram. Então, a primeira pessoa que ajudou foi esse engenheiro híbrido. E depois foram vindo pessoas, vieram esses mergulhadores, vieram médicos, veio pessoas de várias nacionalidades para ajudar. Então, nessa hora, eu lembro da palavra de Deus, num versículo que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Fala assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E essa lição deste filme é maravilhosa. É quando pessoas de várias condições, posições sociais, se unem em prol de um bem comum, em prol de uma vida que eles nem conheciam, em prol de resolver um problema muito drástico, salvar vidas. Mas ali, além daqueles mergulhadores que eram capacitados, dos médicos, enfim, do exército, de soldados que estavam ali, existiam donas de casas que foram ali para fazer comida, porque foram 18 dias e aqueles homens precisavam se alimentar. Pessoas que se dispuseram a fazer a limpeza do alojamento onde eles estavam. Pessoas que se dispuseram a lavar, a limpar, a lavar as roupas daqueles homens. Pessoas que se dispuseram a fazer muitas coisas em prol daqueles meninos. Então todo mundo ali foi valorizado. Seja a pequena dona de casa, seja o agricultor, seja o mergulhador, seja o médico, seja o doutor, seja o primeiro-ministro, seja quem for. Todos trabalharam juntos, em unidade, para que o problema fosse solucionado, e ele foi. E aí eles tiveram sucesso. Então, isso que mostra, quando a gente quer resolver uma situação, conseguir algo, atingir um objetivo importante, nós não devemos menosprezar ninguém. Todos são úteis. Todos são úteis. Teve um momento que eles estavam escoando as águas, né, das montanhas e acabou os tubos. E aí aquele engenheiro era um homem inteligente, mas ele falou: e agora? Não sei como fazer. Aí vem o agricultor e fala: eu tenho uma ideia. E ele vai lá e corta bambu e faz tubos de bambu. Pois é, um homem que não tinha estudo nenhum, nenhuma posição social. Mas pessoas se associaram, pessoas se uniram. Cada um na sua área, cada um com o seu valor, cada um com o seu conhecimento. E fizeram o melhor e conseguiram sucesso nesse resgate. E lá dentro, como é que foi? Lá dentro, aquele treinador que estava se sentindo culpado, ele falou para os meninos: nós somos uma equipe e uma equipe vence juntos. Uma equipe tem que se manter unida. Então ali, um ajudava o outro, um aquecia o outro na hora que eles estavam sentindo muito frio, um ajudava pegar água para o outro, um ajudava quem estava mais ferido. E juntos eles conseguiram se manter vivos até serem resgatados. Então é assim que funciona. Unidade. Primeira coisa, no dia do problema, vamos procurar a solução. E assim que tivermos a solução, é assim que resolve. Vamos nos unir, valorizando cada um, querendo o trabalho de todos, sabendo que todos são importantes para que o alvo seja atingido. É isso que fala a palavra de Deus. Não vamos ser orgulhosos, vamos depender uns dos outros, vamos contar uns com os outros. E não vamos ser: eu que sei, eu sou sábio aos meus próprios olhos. Vamos ter a sabedoria de Deus, porque foi a sabedoria de Deus ali que deu a capacitação para aqueles homens, para todas as pessoas que estavam ali vencerem. Então vamos depender da sabedoria de Deus. E assim que Ele nos der, vamos nos unir, contando com todos, valorizando a todos, o trabalho de todos. E aí a gente vai resolver o problema, alcançar o nosso objetivo. Essas são as lições deste filme. Esse filme é maravilhoso. Assista, e com certeza você vai aprender muito mais lições. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.